Que bênção! A gente aprende, na presença do Senhor, que quando a gente chora aos pés da cruz, coisas de Deus acontecem. Uma vez eu fiz um estudo de quantas vezes a palavra "e foi movido de íntima compaixão" aparecia no Evangelho de Marcos. E essa palavra persegue o Evangelho de Marcos, Aparece várias vezes lá. E toda vez que essa palavra, essa expressão, "foi movido de íntima compaixão", se referia a Jesus, um milagre ele fazia. Porque toda vez que a gente toca lá o coração de Deus, com a nossa oração e com a nossa palavra, o coração do nosso Senhor é movido de íntima compaixão por nós. E aí a gente pode saber que Ele vai derramar graça sobre a nossa vida. Louvado seja Deus. Você pode dizer amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Olha, eu tenho um problema, eu tenho que confessar o meu pecado aqui para vocês, tá? Eu não sei você, mas quando eu vou digitar no meu telefone, o meu dedão aqui, que a gente usa 2 dedões, para a gente digitar, não é verdade? Meu dedão é grosso. E aí quando eu aperto uma letra, aparece a outra. Quem acontece isso aqui? Levanta a mão. Também tem o dedão grosso, Então, a minha mulher, por exemplo, tem o dedinho dela, o dedão dela é de dedinho, Então ela vai lá, escreve rápido. Eu acho que o pessoal lá da comunicação tem tudo dedinho fino, porque ela bota os negócios lá para a gente, lá para anotar, e ela tira rapidinho, eu não consegui nem escrever nada. Bota aí o telefone que é para mandar foto aí, porque não deu tempo de a gente anotar esse telefone. E quando chega na hora do dízimo, então, que tem que escrever aquele monte de número. Já tentou? Eu tentei 2 vezes aqui na igreja, não consegui. Eu tenho que decorar esse número, porque não dá certo não, Porque eu vou tentar o QR Code, quando eu boto o telefone lá, tirou da tela. Já aconteceu com você? Levanta a mão, quem já aconteceu aqui? Não foi só eu não. Eu sei que eu sou lerdinho, mas nem tanto, Então me ajuda nisso aí. Manda a tua selfie aí para a gente. Diz de onde você está vindo, de onde você está assistindo, participando com a gente, para a gente adorar a Deus juntos. Semana passada eu indiquei esses 2 livros aqui e me falaram que depois terminou lá fora. Então é Batalha Espiritual, que eu estou pedindo para a igreja ler, e esse outro que é Pessoas Simples, Feitos Grandiosos. E hoje você vai entender por que eu estou pedindo para você ler esse segundo livro aqui também. Então tem lá fora, e essa vai ser a última vez que eu vou falar sobre esse assunto aqui com vocês. Então vamos lá. Quero estudar com vocês o capítulo 3 de Jonas. A gente está estudando esse livro da Bíblia. Está gostando? Quem está gostando? Levanta a mão, eu quero ver. Não é uma bênção, A gente vai lendo sequencialmente a Bíblia. Eu ouvi vários irmãos dizendo: eu estou estudando Jonas em casa. Você também está estudando? Quem está estudando Jonas em casa aí? Levanta a mão aí, tá? Legal, E a gente vai descobrindo coisas novas, e a gente vai aprendendo coisas da graça de Deus. A palavra do Senhor diz assim, Jonas capítulo 3, versículos de 1 a 4. A palavra do Senhor veio a Jonas pela 2ª vez, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. E Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Pai querido, agora revela a tua presença entre nós. Eu sei que o Senhor está aqui, porque o Senhor prometeu que onde 2 ou 3 pessoas estivessem, o Senhor estaria conosco. Mas eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor revele a manifestação da tua presença, e que ao estudarmos a tua palavra, não apenas compreendamos o que está escrito, mas que o Senhor aplique à nossa vida e ao nosso coração. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu falar um pouquinho sobre Nínive. Nínive era a capital de um país daquela época chamada Assíria. E a Assíria, na geografia de hoje, seria o Iraque.
tá? Então você imagina, tá, que a capital antiga do Iraque era a cidade de Nínive. E naquela ocasião, a Assíria era uma grande potência mundial. E ela era considerada naquelas épocas a maior cidade que o mundo já tinha visto. Em termos de tamanho, em termos de fortalezas, em termos de estrutura, né? Então, só para você ter uma ideia, imagina-se que Nínive tinha, naquela época, em torno de 600 mil habitantes. Quantos habitantes tem Niterói? 500 mil. Tinha 100 mil a mais, só para você ter uma ideia, tá? A Bíblia fala de 120 mil pessoas que não sabiam discernir a mão direita da mão esquerda, e isso era uma expressão oriental para dizer de crianças, tá? Então provavelmente tinha em torno de 120 mil crianças. Se você colocar os adultos todos, né, as estruturas todas, em torno de 600 mil pessoas. A circunferência da cidade, para você dar a volta na cidade, fazer o perímetro da cidade, não atravessar no diâmetro, mas fazer o perímetro da cidade, tinha 100 quilômetros. Para você dar a voltinha assim na cidade, 100 quilômetros. Ela era cercada 100 quilômetros de muralhas. As muralhas tinham 30 metros de altura e tinham aproximadamente 5 metros de largura. Por que eu digo aproximadamente? Porque os registros arqueológicos históricos falam que 3 carruagens podiam andar uma do lado da outra em cima da muralha. Então, para não ser exagerado, né, eu falaria 6 metros, mas para ser econômico, em torno de 5 metros, tá? Então, porque uma carroça, né, daquele tempo, talvez tivesse 1,5 metro a 2 metros de largura. Então 3 andavam juntas em cima daquela muralha. Ao longo desses 100 quilômetros tinham torres que eram para os soldados, para a guerra, eram torres onde vigia, eram torres de armamentos e assim por diante. Ao longo dessa muralha tinha 1.500 torres, para você ter uma ideia da dimensão disso. Por isso era considerada naquele tempo uma fortaleza inexpugnável. Ninguém conseguia entrar naquela cidade, ninguém conseguia imaginar conquistar aquela cidade. E era, além de tudo, um poder militar, um poder econômico muito grande, porque eles dominavam o mundo, era um império, e um poder cultural naquele tempo. O povo era conhecido pela sua violência, e a gente sabe disso, eu já expliquei para vocês algumas das técnicas deles. Eles, para intimidar os inimigos, eles, quando estavam tentando conquistar uma cidade, eles, distante da muralha da cidade, mas de tal maneira que os flecheiros não pudessem atingir, mas eles pudessem ouvir e pudessem ver de longe, diante dos inimigos, eles tiravam a pele, pelavam vivos os inimigos presos, de tal maneira que eles diziam assim: se você lutar com a gente, é isso que vai acontecer com você. Se você se render, a gente vai tratar você com misericórdia. Mas se você pegou a arma contra o nosso exército, nós vamos fazer isso com você. E aí você podia ouvir os gritos daqueles soldados, porque eles tinham pegado armas contra eles, e essa era uma técnica de intimidação, para fazer com que as pessoas desistissem de entrar na batalha, o moral da tropa caísse. Eles, além disso, empalavam as pessoas ali, de maneira que o povo da muralha do inimigo pudesse ver. Eles empalavam as pessoas. O que é isso? Eles fincavam uma estaca por sobre o corpo da pessoa, e ele ficava vivo,
morrendo naturalmente, mas enfincado numa estaca, e todo mundo olhando. Essa era uma técnica deles. Já falei para você do que eles faziam com as mulheres grávidas quando eles conquistavam a cidade. Abriam a barriga delas para todo mundo ver que a geração futura estava sendo exterminada. Diante disso, ninguém queria se meter com os assírios. Ninguém tinha em sã consciência a ideia de lutar contra eles. Naturalmente se defendiam às vezes dele, mas invadir a cidade, sitiar uma cidade como Nínive, era algo inimaginável naquele tempo. E até difícil demais. Qual era o país daquele tempo que tinha exército suficiente para sitiar uma muralha de 100 quilômetros de circunferência? Deus toma uma decisão, e Ele decide cercar a cidade de Nínive e saquear a cidade de Nínive com o exército de um homem só. Olha que coisa tremenda. Deus decide conquistar a cidade de Nínive e manda um exército de um homem só, um homem chamado Jonas. E como é que ele faz isso? Porque ele conquista essa cidade. Ele transforma esse homem num transformador de cidades. E através desse homem, ele conquista a maior cidade daquele tempo. Hoje, muitos de nós deixamos de crer que é possível mudar uma cidade, quanto mais mudar o mundo, especialmente quando nos vemos, enquanto cristãos, como uma minoria sem influência ou sem expressão. Mas Deus já fez isso, não só em Nínive, mas em tantos outros lugares, usando pessoas simples, mas que foram transformadas pelo poder de Deus. E a minha pergunta é: como Deus poderia transformar as cidades hoje? E a minha resposta, olhando para esse texto, é simples. Ele vai fazer do mesmo jeito que ele fez no passado, transformando você e eu no seu exército nessa terra, em transformadores de cidade. Então olha para quem está perto de você e diz assim: olha, Deus te escolheu para ser um transformador de cidade. Agora a minha pergunta, baixinho, não precisa responder não: você acredita nisso? Você acredita nisso? Você acredita que Deus pode fazer isso através da sua vida? Eu vim aqui dizer para você que Ele pode fazer isso através da sua vida, e eu vou explicar como Ele faz isso, da mesma maneira como Ele fez com Jonas, através do poder transformador da graça. E hoje eu quero explicar para você como é que o poder transformador da graça opera na minha vida e na vida das pessoas que estão ao meu redor, quando Ele me envia como um transformador de cidades. Olha que coisa linda, que coisa linda. Como funciona o poder transformador da graça? O primeiro elemento poderoso da graça é a sua capacidade de usar os improváveis. Eu acho lindo isso, porque quando a gente olha para transformar uma cidade, a gente pensa assim: não, tem que se converter o prefeito, tem que se converter a Câmara, não é? Municipal, tem que se converter a polícia, tem que se converter os órgãos. A Bíblia vai dizer: não, se você for a pessoa que Deus quer que você seja, no lugar que Ele colocou, vai haver transformação através da sua vida. É isso que Ele está dizendo para a gente. E Ele vai usar pessoas improváveis. Olha só, Deus escolheu Jonas. Quem seria, em sã consciência, aquele que escolheria como general, coordenador
de uma batalha para conquistar uma cidade como Nínive, escolheria alguém que foi para a corte marcial como fugitivo, desertor, porque isso que era Jonas, desertor, e o colocaria no comando da cidade, da batalha que iria dominar a cidade mais importante do mundo daquele tempo. Me diz, que exército faria isso? Você acha que faria? Você daria essa missão para alguém assim? Um desertor? Mas Deus faz isso, porque Deus só usa os improváveis. Porque a graça de Deus pega aqueles que são fracos para revelar a força e o poder de Deus. Deus pega aqueles que parecem ser desqualificados e os qualifica poderosamente. Sabe por quê? Porque só aqueles que experimentaram o perdão e a transformação espiritual, que é o significado da graça, que é esse favor imerecido de Deus, que só Deus pode dar, podem crer num Deus que vai fazer milagres na vida das outras pessoas. Se Deus fez comigo, Ele pode fazer na vida dos outros. É porque um dia eu fui alvo da graça, que eu posso me tornar parte desse exército de Deus, e às vezes ser enviado para um lugar como o exército de um homem só para fazer diferença. Porque nós somos capazes de crer. Por isso Deus nos leva como transformadores de cidades, como transformadores de nações, como transformadores de culturas, porque Ele já nos transformou. E se a gente olhar na Bíblia, nós estamos muito bem acompanhados. Deus escolheu Pedro para liderar os discípulos, depois da sua morte e ressurreição. Mas quem era Pedro? O discípulo que tinha negado Jesus. Deus escolheu Moisés para liderar o povo, para irem para a terra prometida. Mas quem era Moisés? Um velhinho de 80 anos, literalmente, um velhinho de 80 anos, fugitivo da polícia por um assassinato. Está na Bíblia, pode ler. E Deus manda ele de volta para aquele lugar, para tirar o povo de lá. Talvez Moisés fosse o mais improvável de todos, mas Deus escolheu a ele. Deus escolheu Paulo. Paulo era o mais complicado de todo mundo. Ele mesmo diz: eu fui perseguidor da igreja. Quando ele chegou na cidade de Jerusalém, depois de poucos dias, os discípulos mandaram ele em volta para a casa dele, para a terra dele, tá? Porque ele criava problemas, e diz, quando ele foi embora, houve paz em Jerusalém. E quem é que podia imaginar que Deus iria usar esse homem complicado, com uma história complicada, para ser o missionário que ele foi? Só Deus. Esse é o poder da graça, e é por isso que Ele pode usar eu e você, um improvável, desde que a gente tenha sido transformado pela graça. E assim como Ele fez com Jonas, Ele quer fazer comigo e com você, para que nós nos tornemos em transformadores da nossa família, dos nossos colegas de trabalho, dos alunos da escola em que a gente frequenta, dos moradores do nosso bairro, do nosso condomínio, da nossa cidade, se a gente se deixar ser usado pela graça de Deus. Eu gosto de adolescente, porque adolescente, quando você coloca um sonho, uma visão, ele acredita e ele vai atrás. E eu quero contar para você duas histórias de adolescentes aqui. Uma de uma menina que ouviu uma mensagem parecida com essa, e Deus tocou o coração dela para começar a falar de Jesus na sua escola.
E ela é muito assim, organizada, muito direitinha. A mãe dela foi pedagoga há muitos anos na prefeitura lá de Curitiba, e ela então sempre trabalhou muito organizado. E ela, com imbuída desse sentimento, ela foi procurar a direção da escola e disse assim: olha, eu queria no horário do intervalo fazer um encontro para estudar a Bíblia com as minhas amigas. Será que poderia ceder pelo menos um dia da semana, o horário de intervalo, para a gente fazer isso? E aí a direção disse: olha, nós não podemos fazer isso, porque nós não podemos deixar aluno sozinho na sala. E se eu abro um precedente para isso, vai criar problemas, outros vão pedir para outras coisas. E aí eu me lembro que essa menina chegou um dia na igreja chorando e disse: pastor, eu ouvi essa mensagem, meu coração está apertado, eu quero fazer alguma coisa, mas eu não posso, porque foi proibido, eu não posso, eu não tenho sala nenhuma. E eu me lembro que eu virei para ela e falei assim: quando é que é o momento do intervalo lá na sua escola? Ah, é um pátio, tal. Eu falei: tem alguma árvore lá? Ah, tem uma árvore bonita lá, bacana, o pessoal senta em volta da árvore. Pois é, você não precisa de sala, senta debaixo da árvore e convida suas amigas para estudar a Bíblia. E aquela menina começou uma revolução na escola dela. Dezenas de alunas daquela escola se converteram, porque ela se transformou numa transformadora da escola. Essa semana aqui, hoje, de manhã, estava um senhor aqui, que veio para fazer medições de som aqui. Ele é um engenheiro acústico, e eu pedi para ele ajudar a gente a melhorar o som aqui, dar as dicas para a gente. Ele veio para cá nos ajudar, fez todo o trabalho, mas eu quero falar do filho dele. O filho dele era aluno da escola militar, lá em Curitiba, escola do exército, né? E ele então estudava lá, e lá tem regras muito rígidas, tem muita coisa assim, bem militar, vamos dizer assim, bem militar. E Deus tocou o coração dele para fazer a mesma coisa. Ele era um adolescente na época, dentro daquela escola militar, e então ele ficou orando e pensando: Senhor, me ajuda. E um dia ele foi procurar o comandante e disse assim: eu queria fazer um culto aqui no salão, eles têm lá um auditório, lá um salão grande, eu queria fazer um culto com os nossos alunos aqui, e eu queria trazer o meu pastor para pregar. E aí o comandante ali, que era o diretor, falou: não posso, a gente não pode deixar vir um pastor aqui e tal. Ele foi embora, e o coração dele ficou ardendo, e disse: Senhor, mas o Senhor tocou o meu coração, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí o Espírito Santo falou assim: por que você precisa de pastor? Prega você. Aí ele voltou para o comandante, falei: e se eu fizer com os meus amigos aqui, montar uma banda, a gente vai fazer um momento de louvor, e eu falar? Falou: bom, se você falar e não tiver pastor, você é aluno, eu posso deixar. E aí ele permitiu a primeira vez, e aquele menino subiu ali na tribuna e começou a pregar de uma maneira tremenda. Foi tão tremendo, que vários jovens se converteram. E o diretor foi assistir. Quando terminou, chamou ele e o pai dele e a mãe dele lá no escritório no dia seguinte. E eles disseram: agora vai ser feio, o negócio vai pegar. E ele, chorando, disse assim: eu nunca vi algo tão impressionante na minha vida. Quantas vezes você quer fazer esse ano cultos assim? E durante todos os meses, naquele ano, ele reunia toda a escola, e os alunos vinham, e coisas tremendas de Deus aconteciam, porque tinha um jovem transformador de cidades lá. Você é o transformador de cidades. Se você foi alcançado pela graça, Deus pode usar a tua vida. Eu podia continuar contando histórias aqui. Eu me lembro de um senhor que trabalhava numa empresa, e um dia Deus tocou o coração dele, porque muita gente naquela grande empresa, uma empresa grande, uma grande fábrica, trabalhava lá, e ele dizia: Deus, o Senhor me colocou aqui, e eu estou aprendendo que eu sou pastor desse povo, porque o Senhor me enviou para esse lugar, mas eu não sei como começar, de que jeito fazer. E aí o Espírito Santo tocou o coração dele: por que você não ora pelas pessoas?
E ele começou a entregar uns papeizinhos. Você tem alguma necessidade de oração? Eu quero orar por você. E algumas pessoas entregavam resposta: olha, ora por mim por isso. E ele começou a orar com as pessoas. Daí começou a convidar aqueles que entregavam os papeizinhos para, depois do almoço, tinha um intervalo, eles oravam por aqueles pedidos. A história é comprida, muita gente vai se converter por causa disso, mas a beleza da história é que um dia ele chega para mim e diz assim: pastor, nós vamos fazer um retiro de casais. Falei: como é que vai ser? Olha, nós temos 90 casais dos meus 90 companheiros da escola, do trabalho, porque eles disseram para mim assim: nossa reunião está maravilhosa, mas nossa família não está participando disso, como é que a gente pode fazer? E então decidimos fazer um encontro de casais. E eu perguntei: mas o que você precisa para isso? Não, pastor, eu só quero que o senhor ore, porque nós já decidimos que vamos fazer, eu vou pregar, o fulano vai fazer isso, outro vai aquilo. Ele se transformou num transformador de empresas. Jonas era um improvável, mas Deus usa gente transformada pela graça. Se você se considera um improvável, você é o candidato que Deus escolheu, e Ele já te colocou no lugar que Ele quer derramar a graça. Segunda coisa que eu aprendo com Jonas nessa história, o segundo elemento poderoso da graça, é que ela não transforma apenas a nossa vida, mas ela usa as marcas da desgraça que um dia marcaram a nossa vida como instrumentos para levar graça transformadora a outros. Então deixa eu falar um pouquinho de Jonas para você. Deixa eu falar das marcas que ficaram no corpo de Jonas, porque ele permaneceu no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Tem um médico da marinha inglesa, Dr. Harry Reimers, médico de bordo da marinha inglesa, e ele escreveu no registro médico de bordo da marinha inglesa o relato de um marinheiro inglês que caiu ao mar e foi engolido por um grande peixe, e dias depois o peixe foi achado boiando, morto. O cara devia ser tão intragável que nem o peixe aguentou. E aí então abriram o peixe e encontraram o marinheiro vivo lá dentro do peixe. Só que ele tinha passado por algumas transformações. Por causa dos sucos gástricos do peixe, a pele dele tinha se tornado branca, calcária, porque toda a melanina que dá cor na pele tinha sido destruída pelos sucos gástricos. Os pelos do seu corpo, tanto do cabelo como qualquer parte do corpo, tinham caído, porque tinham sido destruídos e nunca mais voltaram. Mas aquele homem estava vivo. Agora, imagina se isso aconteceu com Jonas. A Bíblia não fala, mas é muito provável que tenha acontecido com ele. Ele chega na cidade de Nínive, aquele branco, albino, careca, sem sobrancelha, sem cabelo, e todo mundo olhando para ele, e ele diz assim: 40 dias e Nínive vai ser subvertida. Todo mundo diz: quem é esse aqui? Veio de onde? Esse bicho chegou de que lugar? O que está acontecendo aqui? E de repente, as marcas da desgraça da vida de Jonas se transformaram em sinais da graça para aqueles homens, porque perguntaram: como é que você ficou assim? Ele provavelmente disse: fui engolido por um peixe, porque eu não queria vir aqui, e eu fiquei vivo, porque lá dentro do peixe eu orei, e Deus ouviu a minha oração, e Ele foi misericordioso comigo, e ainda que o sermão dele fosse só esse: 40 dias e Nínive vai ser destruída, a história dele se tornava no maior sermão, e que diziam: se a gente buscar a Deus como ele buscou no ventre do peixe, Deus vai mudar de ideia também para conosco, e aquela cidade começa a se converter.
É assim que Deus usa os improváveis. A tua história, a tua conversão, a resposta de Deus às suas orações, são o grande argumento da graça. Se Deus já fez na tua vida, por que não pode fazer na minha? Sabe, as marcas da sua experiência, que a sua experiência deixaram na sua vida, elas se tornam em ferramentas de Deus para anunciar a graça. Talvez seja estranho, porque eu conto muitas histórias da minha própria vida para vocês. E sabe por que eu conto? Não é porque eu sou perfeito, não. É porque eu já passei por muita coisa na minha vida. Mas eu vi a boa mão de Deus muitas vezes na minha vida. E quando eu conto é porque eu creio que as marcas da desgraça que às vezes estão na minha história se tornem marcas da graça na vida de alguém. E quando eu conto e você conta das coisas que Deus já fez na sua vida, você se torna numa carta aberta de Deus que anuncia graça transformadora a esse mundo. Então os improváveis se tornam o grande exército de Deus. Sabe, você e a sua história são a comprovação de que Deus derrama graça nesse mundo e permite que outros creiam na graça de Deus. Então, lembra, fala de novo para quem está perto: você é o transformador que Deus escolheu. Você é o transformador que Deus escolheu. Ele está enviando cada um de nós para os lugares diferentes. E sabe, não existe lugar difícil, existe lugar que ainda não foi alcançado, e vai ser alcançado pela graça de Deus. Terceira coisa que eu queria deixar com vocês, é que a graça atua não somente em nós, mas também no cenário onde nós fomos enviados por Deus como agentes de transformação. E o terceiro elemento poderoso é esse: Deus está atuando nas pessoas a quem você foi enviado e você ainda não sabe o que Deus fez. Jonas não sabia que Deus já estava trabalhando na cidade de Nínive antes dele chegar. Mas Deus já estava lá, porque graça trabalha assim. E deixa eu contar para você, porque muitas vezes nós não sabemos o que Deus já está fazendo. E quando a gente chega lá, a gente só vê o tamanho da cidade, o tamanho da dificuldade, mas esquece que o maior missionário, o maior transformador é Deus. Ele já foi na sua frente. Deixa eu contar o que Deus estava fazendo em Nínive para você. Os registros históricos dessa época ensinam a gente sobre isso. O país continuava em guerra, porque esse país era um país que conquistava, ele estava conquistando o mundo. Mas próximo à ida de Jonas à cidade de Nínive, as histórias que a gente encontra na arqueologia diz que houve um eclipse total do sol que gerou um grande temor nas pessoas da cidade. Imagina o cenário: um eclipse total do sol, ficou escuro durante o dia, e o povo está dizendo: o que está acontecendo aqui? O que é que está vindo aqui? E isso começou a gerar temor no coração das pessoas. Será que é algum sinal de Deus? E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o quê? O princípio. Toda vez que Deus vai fazer alguma coisa, Ele começa mexendo com o nosso orgulho, com a nossa força, e Ele coloca dentro de nós o sentimento de que nós não somos tudo isso não, que há forças e poderes, e Deus é o grande poder, é o Senhor que está por trás de tudo. E eles começam a pensar nisso. Eles tinham um conceito de Deus. Deixa eu explicar para você, porque Jonas não sabia disso, mas Deus sabia. Eles adoravam naquele tempo o Deus chamado Dagon. E sabe como é que era Dagon? As figuras desse Deus, a escultura desse Deus, era metade homem e metade peixe.
E aí, você imagina, chega um ET daqueles, branco daquele jeito, sem pelo, sem cabelo, e eles perguntam: olha, o que aconteceu com você? Eu fui engolido por um peixe, vivi lá dentro 3 dias, fui colocado de volta, e eles estão lembrando que o Deus deles era metade homem, metade peixe, e eles começaram a dizer assim: tem um profeta que está aqui, deve ser a encarnação de Dagon. Isso não é opinião minha, não. Na arqueologia a gente vai descobrir que houve, na época que Jonas foi para lá, um rei da Síria monoteísta, e que se converteu ao monoteísmo, porque uma encarnação de Dagon surgira entre eles, e o nome da encarnação de Dagon era Oeanes. Fala, Oeanes. Parece Jonas, não parece? Falta só o J. Deus já estava trabalhando. Quando Jonas pregou a mensagem simples, 40 dias e Nínive será destruída, ela se tornou a mensagem mais contundente, pois Deus já havia trabalhado nos corações o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Sabe por que eu posso ser um transformador de cidades e você pode ser também? Porque a missão é de Deus, e o primeiro missionário é o Senhor, e Ele está trabalhando na vida das pessoas. E sabe, talvez você que esteja assistindo a gente pela internet, ou quem sabe aqui, o cenário da sua vida tem sido mexido por Deus, com o propósito que você também tenha oportunidade para crer e para se comprometer com o Senhor. Transformador de cidades é aquele que crê que Deus já foi na frente. Deixa eu contar para você a história de um casal amigo meu, Ronaldo Lidório e Rossana. Ronaldo Lidório é um homem muito estudado. Ele fez antropologia na Sorbonne, lá na França, lá em Paris. Missionário. Ele hoje está enfermo, está passando por um momento bem difícil, mas ele é o diretor daquilo que seria nossas missões mundiais dos presbiterianos aqui no Brasil. Mas a história dele é uma história muito bonita, dele e da Rossana. Rossana é uma enfermeira, e o primeiro trabalho missionário deles foi na África, entre uma tribo não alcançada, chamada Concombas, e ele foi enviado para lá, para trabalhar nessa tribo. E ele estudou a língua dos Concombas, começou a traduzir a Bíblia para eles, e eles tinham lá um ambulatório. Mas Deus vai fazer uma obra tremenda, e quando ele vai deixar esse lugar entre os Concombas, aconteceu um milagre naquele lugar. Toda aquela tribo não alcançada, a nação inteira veio se converter. Não uma pessoa, a nação inteira veio se converter. E eu quero contar para você como é que começou a conversão dessa nação. Um dia eles estavam no ambulatório, um ambulatório muito simples, era um dispensário só, porque só tinha uma enfermeira, não tinha médico. Mas onde não tem nada, não é? Quando tem alguém, algum profissional de saúde, chega gente de tudo quanto era lugar. E um dia chega uma pessoa de uma outra nação, que não era Concomba, era Fulani-Crê, é uma outra tribo, uma tribo nômade, não falava a língua Concomba, falava a língua Fulani-Crê. E ele então chega lá procurando o dispensário, a enfermagem, e ela vem com uma criança nos braços, sua filhinha, e ela diz assim: olha, eu ouvi na minha tribo que aqui tem um lugar
onde dão umas pedrinhas brancas que curam. E ela falava dos comprimidos. E eu vim buscar essas pedrinhas brancas que curam para minha filha. E quando a Rosana olhou para aquela criança, ela olhou para o Ronaldo, seu marido, e disseram: meu Deus, e agora? Aquela criança estava tomada por tumores. Ela tinha um tumor que tinha deformado toda a sua cabeça, tinha um tumor no tórax, que tinha deformado o tórax, tinha tumores espalhados por vários lugares do corpo, e a criança pequenininha, os tumores iam crescendo, rasgavam a pele, e criavam feridas, e essas feridas estavam todas marcadas de uma secreção amarela, que parecia purulenta. E quando a Rosana olhou para aquilo, ela pensou: não tem o que fazer, e não tinha como enviar essa criança para um hospital, para algum lugar. Ela olhou para aquela criança, olhou para aquela mulher e disse assim para ela: eu não tenho nenhuma pedrinha branca capaz de curá-la, mas eu tenho alguém que é maior que a pedrinha branca. E começou a explicar quem era o Deus Todo-Poderoso e Jesus Cristo, seu Senhor e Salvador, e que Ele podia ouvir a oração e abençoar a tanto aquela mulher quanto aquela criança, porque esse era o Deus que salva. E a mulher repetiu esse nome, o Deus que salva, na língua dela. No livro que eles contam essa história, eles escrevem isso aí, mas eu não sei falar aquele nome lá, tá? Que está numa outra língua. Eu não aprendi esse dom de línguas ainda, tá? Essa aí não consegui, tá? E aí está lá o nome desse Deus que salva, na língua fulano e crê. E eles então oram pelaquela criança, e quando termina a oração, eles perguntam para aquela mãe: a senhora crê que o Deus que salva pode ouvir as nossas orações? Ela disse: eu creio. E ela vai embora. Passam alguns dias, e de repente eles olham aquela senhora entrando de novo na aldeia dos Concombas, e eles olham de longe, ela está carregando a criança, mas a criança não estava se mexendo. E aí um olhou para o outro e disse: ai meu Deus, eu acho que a criança morreu. E o coração apertado, quando aquela mãe chega bem pertinho deles e dá um sorriso grande e diz: eu vim aqui trazer minha filha para vocês verem, o Deus que salva curou. E aí a Rosana começou a examinar a criança, e ela escreve no seu livro o seguinte: não tinha nem uma cicatriz, nem uma marca, nem uma deformação, e eu havia examinado aquela criança, eu tinha visto tudo aquilo, não dá para ser outra coisa a não ser um milagre de Deus. E aquela senhora foi lá, mostrou a criança, e depois ela faz uma coisa diferente. Ela começa a entrar em cada choupana dos Concombas, e começa a contar a história da criança e do Deus que salva, e cada choupana daquela é impressionada pelas marcas da desgraça transformadas em marcas da graça, e fruto daquele trabalho, do testemunho daquela mulher, a nação inteira Concomba se converte. Deus usa os improváveis para fazê-los transformador de cidades, porque Ele trabalha não só na minha vida, não só na minha inteligência, mas no cenário que está à nossa volta. Tem alguém que você ama que precisa ser salvo? Lembra disso. Deus não está trabalhando só em você, na sua oração, Ele está trabalhando no cenário. Ele vai colocar um amigo perto dessa pessoa, vai colocar um parente, vai colocar alguém de algum lugar, vai mexer nas coisas, nas circunstâncias, porque Ele é o Deus que salva, Ele é o Deus que transforma, Ele é o Deus todo-poderoso que age no meio da gente. Termino. Versículos de 5 a 10, eu não vou ler por uma questão de tempo, vai contar aqui
todo aquele povo começa a viver algo diferente. Versículos 5 a 10 vai dizer que os ninivitas creram em Deus, e aí eles começaram a proclamar um jejum, e eles vestiram roupas feitas de pano de saco. E quando a notícia chegou para o rei que o povo estava se convertendo, ele queria saber por que eles estavam se convertendo. E quando ele ouviu aquilo, ele pegou os trajes reais e rasgou. E ele, junto com o seu povo, se cobriu de saco e sentou sobre a cinza. E o rei, não o profeta, proclamou um jejum e disse: gente, se Deus salvou Oanes do ventre do peixe, Ele pode ter misericórdia de nós, vamos clamar a Deus. E olha a pregação do rei, que coisa tremenda essa pregação. E ele diz assim: então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um dos seus maus caminhos e da violência que há em suas mãos. Isso não é palavra de Jonas, não, é a palavra do rei. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. E sabe o que diz a Bíblia no verso 10? Olha que coisa linda: Deus viu o que fizeram e como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinham dito que lhes faria, e não fez. Sabe, a resposta que Deus espera quando Ele derrama graça é arrependimento, porque o arrependimento gera mais graça de Deus sobre a nossa vida. E aí a história vai escrever que houve um rei na Síria que se tornou monoteísta, porque um profeta, que ele não entendia muito bem quem era, que ele achava até que era a encarnação de Dagon, falou para eles que há um Deus que salva. Para que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu sou um improvável, porque você é um improvável, porque às vezes a gente olha e diz: o que eu estou fazendo aqui? Não, isso é para outra pessoa. Mas Deus te quer nesse lugar e nessa hora. E quando a gente vai para fazer a vontade de Deus, do jeito que a gente é, Deus faz coisas extraordinárias. E Ele não está mexendo só com a gente, Ele está mexendo nas pessoas que estão à nossa volta, porque Ele ama as pessoas que Ele colocou ao nosso redor, tanto quanto nos ama. Por isso, você é um transformador de cidades. Talvez você esteja se sentindo o exército de um homem só. Você já se sentiu assim? Às vezes você está na sua família e você é o único crente na família. Não se preocupa não. Seja o melhor crente. Ame as pessoas, mas ame as pessoas. Ame as pessoas como Jesus ama você. E o amor do Senhor é aquele que constrange o coração das pessoas. Sirva as pessoas, sirva com todo o seu coração, com a sua alma, como se você estivesse servindo Jesus. É isso que está escrito na Bíblia. Naquele dia, Ele vai dizer isso quando Ele separar os bodes das ovelhas, não é? Porque quando eu tive fome, me deste de comer, lembra disso? Mas quando é que a gente fez isso? Quando você serviu um dos meus pequeninos. Sirva as pessoas e creia no poder transformador de nosso Senhor Jesus Cristo. Na minha célula, por mais de 11 anos, teve um senhor
Eu disse, esse aqui acho que nunca vai se converter. 11 anos na célula, grupo pequeno, lá eu chamava de célula, tá? 11 anos, multiplicava a minha célula, acho que 4, 5, 6 vezes ela já multiplicou, e ele mudava, vinha comigo de volta. 11 anos. Mas no começo desse ano eu tive o privilégio de batizar esse homem. Depois de 11 anos. Porque Deus trabalhou na vida dele, mesmo quando eu não sabia que ele estava trabalhando. Tem gente orando pela conversão de pessoas que ama 20 anos, 30 anos, não é assim? Não desista, você foi colocado como transformador da família, e vai lá e seja uma bênção. Agora não seja pedra de tropeço, que tem gente que não se converte porque tem pedra de tropeço na casa. É o teu amor e é o teu serviço que move o coração das pessoas. Vai em nome de Jesus e abençoa. E quando você estiver fazendo isso, lembra, o Senhor foi na frente e vai fazer a obra. Eu tenho 2 desafios aqui nessa noite. Primeiro desafio, que eu não posso deixar de falar. Talvez você ouvindo a história de Jonas, de Nínive, você olhou para você mesmo e disse, Deus está mexendo no cenário da minha vida. Mas eu estava dizendo para você o seguinte, o primeiro desafio que eu tenho para você, é o seguinte, talvez você esteja aqui participando desse culto com a gente, e você está vendo Deus mexer no cenário da tua vida. Hoje eu conversava com uma moça aqui no culto, que ela disse assim, fiz um pacto com Deus, de voltar para a igreja, depois que eu engravidei do meu filho, e o filho dela já estava grandinho no braço dela, e não tinha voltado, e eu disse para ela assim, você acha que foi por acaso, você está nesse culto, quando eu falei de alguém que fez um pacto com Deus e não tinha cumprido, bem nesse culto Deus te trouxe aqui, porque Deus mexe no cenário, e talvez Deus esteja mexendo no cenário da tua vida, e algumas coisas que você ouviu aqui, passam pela tua história, e se Deus está mexendo no cenário da tua vida, é porque Ele ama você e tem um plano para a tua vida, não é por acaso, Ele tem um plano para a sua vida. E então, se Deus está mexendo no cenário da tua vida, faça como o rei de Nínive. Diga, Senhor, o Senhor está falando comigo, e eu preciso fazer acertos com o Senhor. Eu preciso me converter do meu mau caminho, e quem sabe até da minha violência, porque essa era a conversão dele, mas você vai ter as suas. E hoje eu venho aqui desafiar você a tomar decisões ao lado do Senhor, e fazer a vontade de Deus na sua vida. Mas eu tenho um segundo desafio, e esse é para toda a igreja que está aqui. Você já foi alcançado pela graça do Senhor? Se você foi alcançado, então Deus escolheu você como um transformador de cidades, como um transformador de famílias, como um transformador de pessoas. E você vai dizer, mas eu me sinto tão pequenininho, e parece difícil demais, complicado demais. E eu vou dizer para você, o que Deus quer, é que você se disponha nas mãos dEle, e pergunte para Ele quem Ele já começou a trabalhar, e quando Ele te mostrar, não fuja, chega junto, e leva o amor do Senhor, conta a tua história, e ora, porque Deus confirma a mensagem da sua palavra, com seus prodígios, sinais e milagres, e você não faz prodígios, nem milagres, só Deus faz, mas nós cremos num Deus Todo-Poderoso. Então agora eu queria convidar todo mundo para ficar de pé aqui, a gente vai orar ao Senhor agora. Aqui tem um exército que tem mais de um homem e uma mulher,
Olha aqui para a sua volta. Você é o exército de Deus. Dá a mão para quem está perto de você aí. Vai fechando aqui os corredores, tá? Junta aí, meu irmão. Não fica sozinho não. Chega junto. Isso. Chega junto, tá? Dá para mostrar esse povo aí na câmera para todo mundo ver? Pessoal de mão dada aí. Dá para ver? Isso. Pode virar. Isso. Aqui está parte do exército de Deus. Cada um foi colocado num lugar diferente. Por isso temos missões diferentes. Mas se eu entender que eu sou esse exército, Deus vai fazer coisas extraordinárias. Vou terminar contando uma história, você de mão dada, do que aconteceu no país de Gales no começo do século 20. Existiam muitos problemas nas minas de carvão lá, uma briga muito forte entre os mineiros, o seu sindicato e os donos das minas. Mas Deus começou um avivamento lá. Começou com um jovem que saiu do seminário porque disse que Deus tinha mandado ele para a sua igreja para começar algo que ele não sabia o que era para fazer. E ele começou a falar com o seu pastor, e o seu pastor olhou para ele e disse assim: você não é digno da minha confiança, nem o seminário você terminou, você abandonou o seminário. Ele falou: mas Deus me mandou de volta, eu tenho convicção, me deixa pelo menos fazer uma reunião de oração. E ele falou assim: olha, você pode fazer sim uma reunião de oração. E pegou o culto que terminava mais tarde à noite e disse: depois do culto que termina mais tarde à noite, você pode fazer oração. E ele começou com 2, 3 pessoas aquele culto, e Deus começou a derramar o seu espírito naquele lugar de uma maneira tremenda, e as pessoas começaram a adorar a Deus e louvar, e o Espírito de Deus se derramou, e começou um movimento de oração, vigílias de oração que não paravam, mineiros que vinham com suas tochas da mina e entravam no templo, e depois isso se espalhou para dentro das minas, e os gerentes das minas começaram a fazer culto de oração no horário de trabalho, lá dentro das minas. A coisa foi tão grande, que uma das grandes dificuldades das minas era que as ferramentas sumiam. Os mineiros roubavam para não ter ferramentas para trabalhar. E quando eles começaram a ser transformados pelo poder de Deus, eles começaram a trazer de volta as ferramentas roubadas. Geralmente a mina tinha um galpão de ferramentas, e quando eles começaram a trazer, porque isso acontecia durante muitos anos, eles precisaram construir 5 galpões para cada mina, para guardar as ferramentas roubadas que vinham de volta. Mas o poder de Deus se espalhou pelo país de Gales de uma maneira tão grande, tão tremenda, porque tinha um jovem seminarista que abandonou o seminário e voltou para aquele lugar para começar uma reunião de oração depois de um culto que ninguém queria frequentar, que não tinha mais gente para aprender. E aí nasceram os quartetos. Você já viu um quarteto cantando? A história dos quartetos nasceu assim, porque os policiais do país de Gales não tinham trabalho, não tinha por que prender, as cadeias estavam vazias, então eles começaram a cantar canções religiosas, e eles cantavam nas esquinas da cidade louvores a Deus. E nasceu um negócio lindo chamado Escola Dominical. Sabe como é que nasceu a Escola Dominical? A maioria dos mineiros não sabiam ler e escrever, e aí os crentes disseram: vamos pegar o domingo, quando esse povo sai da mina, nós vamos entrar ali e ensiná-los a ler e escrever, e nós vamos ensiná-los a ler e escrever através da Bíblia. E a Escola Dominical nasceu assim, para ensinar a ler e escrever através da Bíblia. Mas todo aquele país foi tomado por um grande avivamento, porque tinha um jovem
que abandonou o seminário, o improvável que Deus usou. Deus quer usar a tua vida. Olha para a tua volta aí, ó. Diz aí para quem está perto: Deus quer usar a tua vida. Deus quer usar a minha vida e a tua vida. E hoje a gente vai fazer uma oração de dedicação ao Senhor, porque Deus vai enviar missionários aqui, não para o outro lado do mundo, mas para a tua empresa, porque Ele ama as pessoas que trabalham na tua empresa, para os teus pacientes, porque Ele ama os teus pacientes. Você tem uma pedrinha branca, mas Deus te deu mais que uma pedrinha branca. Para os teus clientes, porque essa é a missão de Deus, e nós só somos coadjuvantes dessa missão. Você está disposto a colocar a tua vida nesse negócio? Está disposto? Em nome de Jesus, toma cuidado com a oração que você faz, que Ele ouve. Ele vai mostrar um vizinho, vai mostrar alguém. Você começa a perguntar: Senhor, quem o Senhor já começou a trabalhar, que eu quero ir, levar alguma coisa da tua graça? Ele vai mostrar. E quando Ele mostrar, não fica com preguiça não, vai logo, em nome de Jesus, porque você é a bênção que Deus escolheu para esse lugar. Eu vou orar agora pela tua vida, consagrando você nessa missão de Deus. Vamos orar juntos?